Começa agora mais um episódio do Padcast. Olá, eu sou Rafael Gesualdi e este é o nosso Padcast. Chegamos ao nosso terceiro episódio, buscando a cada programa trazer um conteúdo de qualidade para você, mamãe, papai ou responsável direta ou indiretamente pelas nossas milhões de crianças por todo esse nosso Brasil e pelo mundo, por que não? Então, vamos nessa? No episódio desta semana, falaremos sobre creches e infecções. Para discutirmos sobre o tema, eu saúdo ela, que não frequenta a creche já tem um tempinho. Olá, doutora Tatiane Maete, tudo bem? Tudo bem, olá a todos. Hoje o nosso tema é um tema mais para as mãezinhas um pouquinho mais velhas, não é mais tão recém-nascido, vamos mudar um pouquinho, falar de todas as faixas etárias. E é um tema que gera muita dúvida também, tanto quanto o tema da semana anterior, que é a entrada na creche ou que não na escola, né? Então, assim, as principais perguntas dos pais, se a idade é curta, se tá fazendo mal ao filho, se não era melhor ficar em casa, são perguntas que a maioria dos pais fazem. E eu sempre converso com todos os pais quando eles me procuram no consultório para perguntar sobre isso, é o seguinte: tudo que você faz do seu filho tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que a creche ajuda muito no desenvolvimento da criança, tanto a creche quanto a escola. Ajuda a desenvolver a fala, a desenvolver a parte motora, a desenvolver o lado psíquico, o lado do dividir, do lado coletivo, eles se tornam mais independentes. E o lado negativo é que vai ficar doente. Então, a introdução da criança na creche é prejudicial? Não, não é não. Vamos conversar um pouquinho sobre a imunidade da criança. Eu gosto de fazer uma analogia com soldadinhos. A nossa imunidade são como se fosse vários soldadinhos, né? Quando a criança entra em contato com um vírus ou uma bactéria, tanto a criança quanto o adulto, o vírus entra, não é pelo chão, então um pé gelado não faz mal, entra em contato geralmente pelo ar, né? Então assim, eles respiram aquele vírus ou tem contato com as mucosas da criança e aí os soldadinhos vão lá para combater. São muitos soldadinhos. Cada vírus que entra na gente requer muitos soldadinhos para combater aquela infecção. E a partir do momento que aquele soldadinho entra em contato com aquele vírus, ele vai lá e ensina os outros o que é aquele vírus e como mata aquele vírus. E deixa lá no nosso sistema imunológico uma memória. O que é essa memória? São soldadinhos que já estão preparados para atacar aquele vírus. Quando a criança entra em contato com aquele mesmo vírus, o que vai acontecer? A resposta acaba sendo muito mais rápida e a criança não fica doente. E é essa até a ideia da vacina. Quando você dá a vacina, o que você faz? Você cria memória imunológica, você cria soldadinhos para combater muito mais rapidamente aquela doença e aí a criança não fica doente. Então ela até entra em contato com o vírus, mas ela não fica doente. O que acontece quando a criança entra na creche a primeira vez? Ela estava acostumada com os vírus da casa, ela estava acostumada com as bactérias da casa, que ela já tinha imunidade. E ela vai entrar num ambiente que tem um monte de vírus diferente, um monte de bactéria diferente. E ela vai entrar em contato com essas bactérias e ela não vai ter o soldadinho lá preparado para atacar. Então ela vai ficar doente. Isso é ruim? Não. Por quê? Porque ela precisa criar vários soldados para quando ela for mais velha, na fase adulta, ela ter soldadinhos para todos os tipos de doença. Por que o adulto não fica tão resfriado, não fica com tanto problema quanto a criança? Porque ele já tem vários soldadinhos lá no corpo dele que não deixa ele ficar doente. Então, não é ruim. Toda criança tem que passar por essa fase de criação de memória imunológica. Se ela entrar na creche com 6 meses, vai acontecer
acontecer a mesma coisa. Se entrar com 2 anos, vai acontecer a mesma coisa. Se entrar com 4 anos, vai acontecer a mesma coisa. Uma evolução. Então, não é ruim a criança ficar doente. A criança tem que ficar doente. E existe uma idade ideal para matricular a criança na creche? Não existe. A idade ideal é a idade que seja compatível com o pai. Então, assim, a mãe tá voltando no trabalho com 4 meses, não tem ninguém de confiança para ficar com a criança, vai entrar com 4 meses. Se for com 6, vai entrar com 6, e é isso sucessivamente. Não existe a idade ideal. O que a mãe tem que ter noção é que entrou na creche, vai pegar o resfriado. O que a mãe também tem que saber é que existem coisas boas na creche. Então, assim, não é só coisa ruim que existe na creche, não é só ficar doente. Como eu falei anteriormente, a criança vai se desenvolver, a criança vai ficar independente. A creche tem vários atrativos, vários brinquedos diferentes da casa. A creche desenvolve, tem psicomotricidade, tem música, tem atividades diferentes, atividades físicas. O contato com outras crianças que auxilia muito no aprender a dividir, no ter amigos, aprender a ter amigos, no desenvolvimento social da criança. E é isso que são os benefícios da creche. Então não tem idade ideal, é a idade que o pai e a mãe precisam para trabalhar, para voltar ao mercado de trabalho. A questão também importante na introdução da creche que nós percebemos são doenças e tudo mais. As infecções, que é muito comum nessa época de introdução na creche, quais são as mais comuns e as suas características? Vamos lá. A principal delas, né, é o resfriado, né, que a gente chama de infecções de vias aéreas superiores. Esse nome grandão, mas que resume resfriado. O que é isso? É uma infecção por vírus, então as famosas viroses. Virose não é nome feio, gente. Existe mais de 800 vírus, muito mais de 800 vírus, só na sua região. Então, assim, ele tem vírus mesmo. Toda vez que vai no médico, eu tenho uma virose. É verdade, é uma virose, tá? Não é desculpa para médico que não sabe fazer diagnóstico. É realmente virose. Ele vai pegar em torno de 7 a 11 episódios de virose, de resfriado ao longo do ano. E geralmente é concentrado entre maio e setembro. Então, pode acontecer de ficar de 15 em 15 dias doente nessa época. É normal. Isso é o normal. Desculpa, mamães, papais, mas é normal. Não adianta, porque vai ficar doente. E assim, existem outras coisas. O resfriado eu acho que é o que mais atrapalha tudo, né? Porque o nariz escorre, tem tosse, pode ter febre, não dorme direito porque o nariz está entupido, porque tosse a madrugada inteira, atrapalha a rotina diária, às vezes não pode levar pra creche, então atrapalha muito o resfriado, mas não tem jeito. As outras coisas que a criança pode ter, que acaba sendo muito comum, é a diarreia, que ela é até mais comum no período de verão, é o contrário do resfriado. Ela acontece muito porque a gente brinca que a criança é porquinha. O que a criança faz? Ela pega, bota uma coisa na boca, passa pro amiguinho que bota na boca. Mesmo que a creche tenha uma condição de higiene muito boa, isso acontece até por segurar a mão no coleguinha, enfiar na boca. A fase oral da criança ainda permanece. Então, eles botam tudo na boca. E dentro essas colocar na boca, tem vírus e tem bactérias que eram diferentes do que ele estava acostumado em casa, diferentes dos brinquedos dele, e aí acaba causando vômito, febre, diarreia, deixam as mamães de cabelos em pé. E aí, assim, essas são as duas principais, né? A gente tem outras coisas que podem acontecer. E uma das que mais deixam hospitalização, que mais leva hospitalização hoje, principalmente nas crianças menores de 2 anos, então aí eu tô falando de creche mesmo, distanciando um pouquinho da escola, é a bronquiolite, né? A bronquiolite é uma virose provocada por um vírus que a gente conhece muito bem, que se chama-se vírus sincicial respiratório. Esse vírus, ele causa uma inflamação no pulmão. Então o pulmão da criança começa a chiar. E como são crianças muito pequenas, o nariz escorre e a criança não consegue respirar direito. O grande problema dessa doença é a falta da respiração. A criança fica com falta de ar. O chato é que muitas vezes o melhor tratamento
é o oxigênio. E aí tem que internar para fazer o oxigêniozinho no nariz, para a criança voltar a respirar bem e se sair bem dessa virose. E aí, assim, essas 3 são as principais. E como o pai vê que isso é normal, né? O que ele pode avaliar para ver que é normal? Então, assim, contar, né? Quantas ele tá tendo por ano. Se é 7, se é 11, né? Por aí. E o bebê não pode complicar. Então, o que seriam as complicações da virose? Então, seria a famosa pneumonia, as infecções do ouvido, as sinusites. Isso não é bom. Isso a gente tem que evitar. Então, começar a fazer o tratamento mais rapidamente, procurar o pediatra mais rapidamente, para ele tentar intervir, lavar bastante o nariz, para evitar que tenha essas complicações. Essas complicações não são comuns. Essas complicações é o que não é legal. Então, assim, resfriado, diarreia, isso é normal. Agora, a pneumonia, a infecção no ouvido, a sinusite, isso já não é tão comum. Então, isso tem que ser avaliado pelo pediatra. O pediatra tem que estar mais atento a partir do momento que a criança faz uma vez. E aí ele vai ter que olhar com mais frequência essa criança, entender o porquê que ela está complicando, o porquê que ela está fazendo essas infecções. E quais os sinais de gravidade dessas infecções, dessas doenças comuns? Quais são os sinais? Então, o que a mãe tem que ficar atenta, né? A criança tá resfriada, tá com o nariz escorrendo, tá com tosse, conversa com seu pediatra, leva o pediatra pra dar uma olhadinha. O que a mãe tem que levar na emergência, né? O que é aquela coisa que não tem como esperar, tem que ir à emergência. A gente tem que tomar cuidado que hoje em dia, qualquer coisa as mães levam na emergência. E não tem necessidade, as emergências acabam ficando superlotadas, não fazendo um bom atendimento e acabando atrapalhando a vida de todo mundo. Então, assim, o que a mãe tem que ficar realmente atenta? Tem que saber que tem que levar a emergência. Então, aquela febre que tá há mais de 3 dias, aquela febre arrastada, aquela febre alta, insistente. Então, não é aquela febre de 3 dias que teve 3 picos febris, um em cada madrugada. É aquela febre de 3 dias que de 4 em 4 horas a criança tem uma febre. Isso é uma febre que a gente se preocupa mais, aquela febre insistente que não tá melhorando. Se tiver cansaço ou falta de ar, então é aquela criança que tá respirando com maior dificuldade, o pulmãozinho, você olha a costelinha da criança tá entrando, o narizinho tá se movimentando com muita rapidez, que você vê que a criança está com dificuldade de respirar. A criança tá ficando muito sonolenta ou muito irritadiça. Ou seja, na febre, a criança fica irritada, fica sonolenta, não quer nada. Mas a febre passou, a criança tem que voltar ao seu estágio normal. Tem que brincar, tem que falar com as pessoas, tem que se comunicar. Então, se isso não tá acontecendo, se a criança tá com muito sono o dia inteiro, ou se tá ficando muito irritada ao longo do dia, o dia inteiro, isso é um sinal que a gente tem que se preocupar. Ela parar de tomar líquido. Então, assim, por exemplo, quando a criança está vomitando muito e ela para de tomar água, isso é preocupante, porque a criança pode desidratar. Então, assim, se ela parar de tomar líquido, se ela parar de comer, às vezes acontece, que a gente chama de anorexia, que é a criança diminuir a ingestão de comida quando ela tá doente, até mesmo por conta da febre, do mal-estar. Agora ela não pode parar de tomar líquido, então ela tem que continuar tomando os suquinhos dela, água de coco, a água, ou se for necessário um soro de reidratação oral, qualquer uma dessas, mas ela tem que tomar líquido. O líquido é muito mais importante do que a comida. E se aparecer mancha pelo corpo? Então as manchas pelo corpo são um sinal que pode ter alguma coisa errada. Então, são sinais talvez de dengue, de outras doenças diferentes dessas que a gente está falando. Algumas viroses até cursam com manchas no corpo, mas têm que ser avaliadas pelo médico. E em relação aos cuidados que os pais têm que tomar na entrada da creche? Isso é importante, né? Uma pergunta que sempre me fazem. Então, assim, o que eu tenho que tomar cuidado ao colocar o filho na creche? O que eu tenho que observar? Qual que tem que ser meu parâmetro? Então, vamos lá. Primeira coisa, o filho tem que estar vacinado. Então, antes de entrar na creche, olhe o calendário vacinal, olhe a caderneta de vacina do seu filho, veja se está faltando alguma vacina, que na verdade vai ser o tema até do próximo capítulo, que vai ser vacinação. Observe se tem alguma doença que o seu filho não está coberto por vacina, que exista vacina e o seu filho não esteja coberto.
procure o pediatra antes de colocar na creche, um pediatra de sua confiança. Então converse com ele, já saiba quais medicações SOS que você possa fazer para febre, para em caso de vômito, o que você pode começar, qual o remédio que você pode fazer, qual o remédio indicado para a faixa etária do seu filho, porque tem remédio que a gente só pode fazer acima de 6 meses, tem remédio que a gente só pode fazer acima de 1 ano, tem remédio que pode fazer acima de 2 anos. Então já converse com ele para saber qual medicação o seu filho vai poder usar quando estiver doente. Observar se a creche ou a escola tem muitas crianças por uma mesma sala. Por que isso? Quanto mais crianças, mais vírus tem. Então maior a chance de ficar doente. Então observe se na escola tem muita criança dentro de uma sala pequena e se tem ventilação. Então assim, as crianças têm que fazer atividades ao ar livre ao longo do dia. Não pode ficar o tempo inteiro preso dentro de uma sala de aula. Por quê? Porque um ambiente fechado faz com que os vírus estejam muito mais ali e acaba sendo mais propício a criança ficar mais resfriada. Eu acho que essas são as principais dicas. Ar-condicionado na creche não faz aumentar o número de infecção, tá? Então assim, vou para um lugar que não tem ar-condicionado, não vai adiantar. O ar-condicionado não atrapalha as infecções. O ambiente fechado sim, então tem que ter um momento no ar-condicionado, mas também tem que ter um momento no ambiente externo. Agora vamos falar das famosas vitaminas, enfim, aqueles remédios que aumentam a imunidade. Eles ajudam, eles funcionam efetivamente? Vamos lá, não funciona. A famosa vitamina C que toda mãe dava quando você estava doente, sai pelo xixi. Esquece, tá? A criança que tem uma alimentação saudável, que toma suco, que come fruta, ela já tem a concentração de vitamina C suficiente para produzir os soldadinhos. Então, a vitamina durante o resfriado não faz melhorar o resfriado. O que faz melhorar o resfriado são os anticorpos produzidos pelo seu bebê, pelo seu filho. Ele consegue combater o próprio resfriado dele. Não adianta dar vitamina. A alimentação saudável, beber bastante líquido. Tá resfriado? Repouso relativo. Deixa a criança mais em casa, mais sentada. Faz um repouso mesmo, né? Para ele se recuperar mais rápido. Vitamina não melhora, tá? E sobre esses remédios que aumentam a imunidade, se eles existem, se não existem, são perguntas que sempre me fazem. Eu brinco que se existisse um remédio que aumentasse a imunidade, todas as crianças estariam tomando, tô certo? Nenhum pediatra ia deixar os seus pacientes sem um remédio que aumente a imunidade. Então, assim, ele não existe, tá? Não existe nenhum remédio que aumente a imunidade. O que existe, na verdade, são remédios que ajudam a aliviar os sintomas da gripe. Agora, os que aumentam a imunidade, esquece, não existe. Perfeito, acho que ficou bem claro aí essa questão de vitamina e remédios para a imunidade. Bom, vamos lá. Outra questão importante, doutora, essa questão do filho doente versus creche, né? Os pais podem mandar o filho doente para a creche? Na verdade, depende muito da doença, né? O ideal é que você converse com o seu pediatra quando o seu filho está doente. Então, ligue para ele, converse com ele, ou vá no consultório para ele olhar e ver se aquela criança, pelo quadro, se ela já pode ir ou não. Geralmente, a maioria dos resfriados, a permanência em casa é de 2 a 5 dias, que são a época que eles estão mais transmitindo o vírus. Então, eles estão passando o vírus para as outras crianças. Então, você não vai mandar o seu filho doente transmitindo o vírus para as outras crianças que estão naquele mesmo recinto. Então, assim, a maioria é isso. Então, assim, enquanto a febre estiver persistente, enquanto estiver ainda com aquela tosse mais encatarrada, o ideal é que ele não vá para a creche. Começou a melhorar, começou aquela tosse menos encatarrada, a secreção do nariz está mais branquinha, não está mais aquela verde escuro, aquela secreção amarela. Mesmo ele tossindo, ele já pode ir para a creche, porque lá pro 3º, 4º dia, ele já não está mais transmitindo o vírus. Então, assim, geralmente é de 2 a 5 dias, dependendo da doença, mas o ideal é que o pediatra libere. Fale assim, não, agora ele já pode ir. Bom, agora vamos fechar o nosso bloco aqui com a famosa dica de ouro da doutora Tatiane Maete. Enfim, doutora, alguma dica importante aí sobre esse episódio de hoje? Alguma observação que vale a pena a mamãe e o papai pegar o caderninho, a canetinha e anotar? Na verdade, eu tenho. É calma. Calma, calma, calma. A ansiedade não melhora o resfriado. Ficar nervosa porque a criança está tossindo não melhora o resfriado. A criança vai tossir. A última coisa que vai melhorar no resfriado é a tosse. Então, pode ficar 15 dias tossindo. Espera que vai melhorar. Quando a criança
criança estiver lá 5 anos de idade, você nem vai lembrar que ela passou por esse período, nem vai lembrar que ela ficou doente, nem vai lembrar o que aconteceu, que ficou 1 mês tossindo, né? As mães têm muito nervoso com a tosse. Então, vai passar. Sempre passa. Todas as crianças passam por esse período. É um período importante para a criança. É o período que ela vai criar os soldadinhos pro resto da vida dela. Ela precisa de ficar doente. Não adianta se estressar. Não adianta tirar da escola. Ah, não, vou tirar da escola porque ele fica mais em casa do que vai. Você vai tirar agora, quando você botar com 6 meses depois, ele vai ficar resfriado de novo, vai ficar doente de novo. Então não adianta, não precisa tirar da escola. Vai com calma, desestressa, relaxa. Vai ficar aquela criança remelenta que a gente fala, com bastante catarro, o nariz todo entupido sempre. Você olha pro lado, a criança tá com o nariz escorrendo, olha pro outro, a criança tá com o nariz escorrendo. É normal. Vai melhorar, vai criando um anticorpo e vai ficar bem. Então, a única dica de hoje é calma. Mantenha a calma. Muito bem. Bom, chegou a hora de nós convocarmos os nossos ouvintes. Chegou a hora do bloco de interatividade. Vamos lá, pessoal. Beijo. Olá pro Zap. Muito bem, sessão de interatividade. Participem, continuem participando como vocês têm feito desde o nosso primeiro episódio. Na verdade, desde antes do primeiro episódio, quando nós já convocamos através da nossa fanpage a participação de todos. Lembrando que vocês podem participar por e-mail ou por WhatsApp. E-mail é o contato@pedcast.com.br e o WhatsApp para mensagens de texto ou de voz 21 97 959 0502. Vamos lá, primeira participação, Isabela Albuquerque de Betim, Minas Gerais, WhatsApp, final de telefone 1523. Doutora Tatiane, fiquei com uma dúvida em relação ao episódio número 2, quando você fala que o leite desce quando a mulher entra em trabalho de parto. O que acontece então quando a cesárea é agendada sem trabalho de parto? Essa é uma dúvida muito comum, né? Como que vai descer o leite se eu não entro em trabalho de parto? Na verdade, com o sugar do bebê. O bebê nasceu e a gente vai colocar ele no seu peito, né? O pediatra vai lá, o enfermeiro vai lá para colocar o seu bebê no seu peito. Ele vai começar a sugar e isso vai estimular exatamente igual quando entra em trabalho de parto. Então, a mãe que tem cesárea vai amamentar tranquilamente. A única diferença é que pode demorar aí algumas horinhas de diferença em relação à mulher que tem o trabalho de parto normal. Vamos selecionar mais uma mensagem. Guilherme, um papai. Guilherme de São Paulo, capital. Final do telefone 3420. Doutora, a água do banho do meu filho necessita ser filtrada ou fervida? Guilherme, olha só, você só não falou a idade. Provavelmente é bebezinho, né? Porque a gente fica nessa idade aí, mais dúvida, né? Olha só, não precisa. A água normal, pode ser a água do chuveiro mesmo, que você diminui a temperatura. Agora, o que você tem que ter cuidado com a água do banho do bebezinho, do recém-nascido? Que ela esteja limpa. Então, se você não confia na água da sua casa, pegue uma água filtrada ou ferva. Mas se for uma água confiável, de prédio, uma água que você confie, não precisa. Então, pode dar banho normal. Temperatura. A temperatura não pode ser fria. O bebezinho perde muito calor. Então, não adianta falar assim, vou acostumar meu filho com banho frio. Nessa idade ainda não pode. A água tem que ser bem morninha, mais pra quente. E também não pode ser quente, porque a pelinha dele é muito fina. Então, pode como se fosse queimar. Então, teste a temperatura com a parte posterior da sua mão. Veja se tá quente, se tá muito quente, se tá frio. Ache a temperatura ideal para o seu bebê. Então, assim, fez um banho que ele resmungou muito, pode ser que tava muito frio, pode ser que tava muito quente. No outro, vai mudando até você achar a melhor temperatura do banho do seu bebê. Esse é o principal. A temperatura é o principal. Curta bastante. Agora, passou de 1 mês, o bebê já tá ficando com a cabecinha em pé, banho de chuveiro é muito mais higiênico do que banho na banheira, dá muito menos trabalho, principalmente se for menino. O menino adora fazer xixi quando você acabou de colocar a banheira, a água, aquele trabalhão todo, lavou a banheira, aí eles vão lá e fazem xixi na água. Aí tu tem que trocar tudo de novo, fazer. Então, assim, banho de chuveiro é muito mais higiênico, muito mais prático. Geralmente, com 1, 2 meses já pode enfiar a criança no chuveiro, não vai ter problema nenhum. Não vai cair água no ouvido,
medo, não vai ter otite por causa disso, não vai ter nenhum problema. Acaba sendo muito mais prático, tá bom? Letícia Amorim de Campinas, São Paulo, WhatsApp, final de telefone 0810. Doutora Tatiane Maete. Meu filho tem 3 anos e não come direito de jeito nenhum. Existe algum remédio para estimular o apetite? Letícia, olha só, existem fases que a criança passa, que come muito bem, que come muito mal, para de comer, que come só determinados tipos de alimento. Então você só tem que estar atento para não deixar a criança ser seletiva, não deixar ela selecionar só as coisas que ela quer. Ela não tá comendo e ela pede a batata frita e você vai lá e faz a batata frita. Se ela não quiser o arroz, o feijão, a verdura, o legume, ela não vai comer nada. Ela tem que aprender que ou ela come tudo ou ela não vai comer nada, então ela não vai ganhar a batata frita. Então assim, se você começar a liberar, porque ela não come nada, libera o leite, libera as coisas que ela gosta, ela vai comer só o que ela gosta. Não existe medicação que faça aumentar o apetite. As medicações antes que a gente usava bastante, biotônico fontoura, que as avós agora adoram falar, você tomou isso, você tomou aquilo, não são recomendadas. Por quê? Porque ela tem um alto teor de açúcar. O que faz o alto teor de açúcar? Ela aumenta a produção de insulina do seu corpo e aí faz com que você sinta fome. E aí a criança come realmente por conta disso. Mas a base disso não é uma base legal. Por quê? Porque quando você aumenta a produção de insulina, lá na frente você pode produzir futuros diabéticos, futuros obesos, futuros hipertensos. Então, por causa de uma fase da sua criança, ou por falta de tentativa de você tentar insistir mais, ser mais ativa, ser mais rígida com a criação do seu filho, você pode gerar uma criança diabética, uma criança hipertensa, uma criança com alteração metabólica, que a gente chama. Vamos a mais uma mensagem de um ouvinte. Subimos aqui o nosso aviãozinho e chegamos no Nordeste. Fabiana Pires, de Aracaju, Sergipe, final do telefone 8519. Doutora Tatiane, meu filho apresenta hérnia umbilical. Devo me preocupar? Olha só, 99% das hérnias umbilicais você não deve se preocupar. As hérnias pequenas, as hérnias que se formaram logo após a saída do cordão umbilical, né, a queda do cordão umbilical, são muito comuns, tá? A barriguinha do bebê tem uma coisa que a gente chama de diástase peritoneal do músculo. O músculo tá aberto e por conta disso, eles fazem uma pequena hérnia mesmo no umbigo. Conforme eles vão começando a andar, conforme vão começando a sentar, eles vão fazer mais atividades com o músculo da barriga, esse músculo vai ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, cada vez mais forte, fechando e a hérnia entra. Não precisa se preocupar. Até 2 anos a gente espera, se não for uma hérnia muito volumosa, a gente espera acabar a hérnia, né? O que acontece muitas vezes e não precisa fazer a cirurgia. Muito bem. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para os nossos ouvintes. Nós temos recebido muitas mensagens, tá? Para esse nosso quadro de interatividade. Portanto, não desanime se a sua mensagem não foi lida na semana que você enviou. Pode ser que ela seja selecionada para um episódio daqui a 1 semana, 2 semanas, enfim. E você pode também ter enviado uma mensagem, não ter sido selecionada, você pode mandar outras que também podem ser selecionadas para o episódio da semana ou da semana seguinte, ok? Então não deixe de participar. Nós, infelizmente, temos que limitar a seleção de perguntas por questão de tempo, mas não a descartamos, não. Pode ser que a sua pergunta do primeiro episódio seja selecionada para o 10º, tá ok, pessoal? Continue participando. Bom, fechamos por aqui o nosso programa dessa semana. Semana que vem tem mais podcast, com certeza. Estaremos aqui firme e forte. Até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até semana que vem. Mandem as suas perguntas. Acesse pediatradigital.com.br para mais episódios do Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.